Olá, tudo bem? A palavra crase lhe causa calafrios? Deixe essa neurose de lado, porque nesta aula o nosso assunto é o uso do acento grave indicativo da crase. Veja como é fácil. Imagine que você é um publicitário e deva fazer uma propaganda de uma empresa. Além de mostrar as qualidades desta empresa, você tem que dizer que ela financia projetos culturais. Digamos que temos a seguinte frase: esta é a empresa que dá o maior crédito à cultura. Nesta frase, utilizamos o verbo dar, que exige dois complementos, isto é, um objeto direto e um objeto indireto. O objeto direto da frase é o maior crédito e o objeto indireto é a cultura brasileira. Observe que o verbo dar rege a preposição a e que o substantivo feminino recebe o artigo a. Nesse caso, temos uma preposição unida ao artigo a. Por isso, acontece a crase. Para compreendermos melhor o assunto por inteiro, vamos lembrar a definição de crase. Crase é a fusão de duas vogais iguais, sendo a primeira sempre a preposição a e a outra o artigo definido feminino a, as, a vogal a que inicia os pronomes demonstrativos aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo ou o a inicial do pronome relativo a qual, as quais. Vamos observar o caso mais frequente da crase. O acento grave deve ser usado sempre que houver a contração da preposição a com artigo definido feminino a. Existe um macete bem simples para identificarmos a crase. Devemos substituir o substantivo feminino por um masculino. Se o a se transformar em ao, comprovamos a existência da crase. Veja o exemplo desta frase. O aluno entregou a redação à professora. Se trocarmos a palavra professora por professor, temos a seguinte frase: o aluno entregou a redação ao professor. Se obtivermos ao preposição a com o artigo o, é porque no feminino tínhamos a mais a. E a mais a é crase. Vejamos outra frase. A secretária escreveu a carta. Trocando o substantivo carta por e-mail, por exemplo, a secretária escreveu o e-mail. Como podemos perceber, com a troca de gênero da palavra em questão, não encontramos a preposição a, mas somente o artigo o que nos mostra que não há crase na frase. Viu como ficou fácil identificarmos a crase? Vamos ver um segundo caso. Preposição mais pronome substantivo, também feminino. Um dos casos que mais provocam dúvidas em relação ao uso do acento grave é quando encontramos numa frase, uma preposição a mais um pronome substantivo feminino a. Você deve estar se perguntando, pronome substantivo? O que é isso? Vamos relembrar. A função básica dos pronomes é substituir o nome. Por exemplo, quando eu cheguei, ela me perguntou que horas eram. Nessa frase, o pronome ela, pronome reto, é o núcleo do sujeito da segunda oração. E se trata de um pronome substantivo porque está substituindo um nome. Na frase, esta proposta é superior a do ano passado, temos o pronome a, que substitui a proposta. Usamos o pronome para não repetir a palavra. Esta proposta é superior à proposta do mês passado. Para sabermos se esta frase deve acontecer ou não a crase, é só usarmos o macete de substituirmos a palavra feminina por uma masculina. Vamos lá. Este conteúdo é superior ao do mês passado. Olha só, encontramos ao, que é a combinação da preposição a mais o, no caso pronome masculino. Isso significa que ocorre crase no feminino. E por isso devemos usar o acento grave indicativo da crase. Veja, esta proposta é superior à do mês passado. Pronto, a frase agora está correta. Vamos a outra frase. A conclusão a que cheguei é que você é a melhor mãe do mundo. Troquemos a palavra conclusão por pensamento. O pensamento a que cheguei é que você é a melhor mãe do mundo. Como não encontramos ao, é porque não há crase. Mas se a frase fosse a conclusão a qual cheguei é que você é a melhor mãe do mundo,
Nesse caso, usaríamos o acento da crase? Apliquemos o macete. O pensamento ao qual cheguei é que você é a melhor mãe do mundo. Olha só, temos o ao, o que nos indica que ocorre crase. A conclusão, a, o acento de crase, qual cheguei, é que você é a melhor mãe do mundo. Ficou claro? Vamos ver agora os casos de crase em pronomes demonstrativos, como aquele, aquela e aquilo. Eles deverão receber o acento grave sempre que forem complementos de verbos e nomes cuja regência exige a preposição a. Vejamos a seguinte frase. Ele sempre vai àquela cidade. Pense que o sujeito da frase, ele vai a algum lugar. Portanto, temos a preposição a, junto com a vogal a que inicia o pronome demonstrativo aquela, o que nos indica que é a crase. Ela prefere isso, aquilo. No caso do verbo preferir, que é um verbo transitivo direto, indireto, não esqueça que quem prefere alguma coisa a outra. Por isso, tem a presença da preposição a, mais a letra A, a vogal que inicia o pronome aquilo. Isso significa crase. Mas atenção, se o verbo for apenas transitivo direto, não haverá crase. Ele viu aquela farmácia. Você viu aquilo? Em ambas as frases, o verbo ver é transitivo direto, fazendo com que não haja necessidade de preposição. Por isso não acontece a crase. Vamos ver agora um caso muito interessante. Primeiro, você sabe o que são topônimos? Essa palavra pode assustar as pessoas quando apresentada, mas seu significado é muito simples. Topônimos são os nomes próprios dos lugares. Agora você já deve ter percebido que vamos abordar a presença da crase em frases com topônimos. Vamos a elas. Vou viajar à Bahia, vou a Brasília. Antes de tudo, eu garanto que as duas frases estão corretas. Mas por que em uma delas há crase e na outra não? Eu explico. Quando vamos, sempre vamos a algum lugar. O verbo ir pede a preposição a, isso não há dúvida. O problema é que o nome do lugar, topônimo, aonde vamos, pode ou não ser antecedido de um artigo. Bahia, por exemplo, admite o artigo feminino. Isso significa que na frase vou à Bahia ocorre crase, porque temos a preposição a do verbo ir, mais o artigo feminino a, que antecede a palavra Bahia. Já na frase vou a Brasília, não há crase, porque só há a preposição a do verbo ir. Brasília é um topônimo que usamos sem artigo. Se você quer saber rapidamente se devemos ir a algum lugar com ou sem crase, tome nota do seguinte macete. Se você volta da Bahia, significa que há artigo feminino anteposto ao topônimo, então haverá crase. Se você volta de algum lugar, não há o artigo feminino anteposto ao topônimo, por isso não haverá crase. Se você tiver dúvida se o a recebe ou não o acento indicativo da crase, antes de ir, volte e aplique o macete. Vamos à China, vamos a Israel. Em qual das duas ocorre a crase? Vamos voltar primeiro para descobrir se ocorre ou não a crase. Primeiro, voltamos da China. Segundo, voltamos de Israel. Se voltamos da China, é porque vamos à China com crase. Se voltamos de Israel, é porque vamos a Israel sem crase. Quando temos a palavra terra em uma frase, devemos ter atenção redobrada. Isso porque quando terra tem o sentido de chão, terra firme, ou seja, o oposto a estar a bordo, não receberá artigo feminino. Logo, não haverá crase. O marujo desceu à terra. Porém, é importante observar que qualquer outra terra, inclusive o nosso planeta Terra, recebe o artigo definido feminino. Portanto, haverá crase em ele vai à terra dos seus avós. O astronauta retornou à Terra. Ficou claro?